Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago Ribeiro falando em mais uma aula de frações aqui no canal Montretário, beleza? Então na primeira aula a gente viu alguns conceitos básicos de fração. Nessa segunda aula a gente vai ver a comparação entre frações, porque alguns concursos militares ou até outras provas, elas pedem para que você compare duas frações e veja quem é maior, quem é menor, tudo bem? Então aqui a gente vai começar trabalhando com os três casos, né? Quando os denominadores são iguais, quando os numeradores são iguais e quando numeradores e denominadores são distintos, beleza? Então vamos lá. No primeiro caso, você quer saber quais frações são menores e qual é a maior entre elas, tá bom? Então o que a gente tem que pensar? Sempre que os denominadores forem iguais, se a gente tem o conceito de que no denominador está a quantidade de partes que está dividido e no numerador a quantidade de partes selecionadas, então quanto mais partes eu tenho selecionadas, isso significa que meu número é maior. Então nesse caso, né, a gente toma o valor do numerador maior para dizer que aquela fração é a maior entre elas. E aí eu tomei o cuidado aqui de colocar um numerador como sendo 19 negativo, porque quando você tem 19 negativo, o que vai acontecer é que esse menos 19 você já pode pensar que vai ser a menor de todas. Por quê? Porque o valor menos 19 é menor que o valor 4, 13, 7 e 11. Logo, se todos os denominadores são iguais, o menor numerador é aquele que vai ocupar a posição de menor fração entre todas essas. Então aqui eu vou poder afirmar que menos 19 sobre 5 é menor do que... Agora você pega todos os outros elementos. 4, 7, 11 e 13. Quem é o menor desses números? O menor é o 4. Então, 4 sobre 5. E ele vai ser menor do que quem? Ele vai ser menor do que tem os três elementos que restaram. O 7 é o menor entre os três. Então, aqui, 7 quintos. Beleza? Agora, eu tenho 11 e 13. O 11 é menor. Então, aqui eu tenho 11 quintos. E, por último, 13 quintos. Sendo assim, eu tenho todas as minhas frações em ordem comparativa. Então, qual é a menor de todas as 5 frações? Menos 19 sobre 5. Qual é a maior entre as 5? 3 sobre 5. Beleza? Então, esse é o primeiro caso, né? Agora a gente tem o segundo caso, que são os numeradores iguais. Então, eu vou selecionar 10 partes, independente do inteiro, tá? Só que a quantidade de partes que eu vou dividir, ela vai alternando. Então eu posso ter 10 para dividir para 3, 10 dividindo para 7, 10 dividindo para 11 e 10 dividindo para 21. Aí você pode pensar na maior fração que a gente conhece a vida toda, né, que é dinheiro. Então se você tem 10 reais para dividir para 3 pessoas, você tem certeza que você vai ter mais do que se você pegar 10 reais e dividir para 7. Não é verdade? Então nesse caso, quando todos os numeradores são iguais, quanto menor é o seu denominador, maior é a fração. Dividir 10 para 3 é você ter um número maior do que quando você divide 10 para 11. Nesse caso, você pode até perceber que essa fração é uma fração imprópria e essa é uma fração própria. Logo, por essa determinação, você já consegue ver que esse elemento é maior do que esse. Tudo bem? Então, pensando assim, se a gente for colocar em ordem, ela já está em ordem aqui, né? 10 sobre 3... ou 10 terços é maior do que 10 sétimos, que é maior do que 10 onzeavos, que é maior do que 10 21avos. Beleza? Então aqui, por coincidência, né, a gente já tem que elas estão em ordem decrescente, certo? Começa pela maior e vai até menor. Quer colocar em ordem decrescente? Tudo bem. Então a gente vai ter 10 sobre 21, que é menor que 10 sobre 11, que é menor que 10 sobre 7, que é menor do que 10 sobre 3. Beleza? E aí você consegue, então, ter o conceito de que essas frações estão comparadas e que a maior entre elas é 10 sobre 3 e a menor é 10 sobre 21. Show de bola? E aí, no terceiro caso, a gente tem numeradores e denominadores distintos. Quando a gente falou do conceito de MMC, a gente percebeu que precisava ter um menor valor que pudesse ser dividido por todos os outros valores ao mesmo tempo, certo? Então, por exemplo, eu queria saber o número que podia ser dividido ao mesmo tempo por 3 e por 5.
O menor deles, como 3 e 5 são relativamente primos, porque 3 e 5 são primos, então o menor número que podia ser dividido pelos dois era o 15. Nesse caso aqui, a gente pode pensar o seguinte: numerador 3 era numerador 7, numerador 4 era numerador 5, numerador 7 era numerador 8. Todos eles são distintos, certo? Então a gente primeiro precisa achar um denominador que seja capaz de ter a divisão efetuada por todos os outros denominadores. Então aqui a gente aplica o conceito do MMC. Então, quem vai ser o MMC entre esses valores? Se você for ver, o 8 é 2 ao cubo, 5 é primo, 7 é primo. Então, o MMC entre 5, 7 e 8 vale aquela propriedade que, se você tem números relativamente primos, o MMC é o produto entre eles, correto? Então aqui você pode ver que 5 vezes 8 é 40 e 40 vezes 7 dá 280. Então 280 é o valor que eu posso substituir aqui embaixo para que eu possa comparar essas frações e ver quem tem o maior valor entre elas, tá? É claro que, se você já domina a divisão com a representação dos números decimais, você pode dividir o 3 pelo 7, o 4 pelo 5, o 7 pelo 8, e aí você vai perceber, né, o que vai acontecer. E outra coisa que você também pode perceber é o seguinte: quando você tem valores consecutivos, né, por exemplo, 4 sobre 5, 7 sobre 8, quanto maior esses valores consecutivos de numerador e denominador acontecerem, maior é o número. Então, 4 sobre 5, se eu tiver 2 terços, 2 terços é menor que 4 sobre 5. Se eu tiver meio, 1 sobre 2, 1 sobre 2 é menor que 2 terços, é menor que 4 sobre 5. Então, se o numerador e o denominador forem números consecutivos e o numerador for antecessor do denominador, quanto maior for essa representação, maior é o número. Então, aqui já sairia direto, né? E aí você tem que 3 sobre 7 se aproxima mais de 3 sobre 6, que tem fração de equivalência a 1 sobre 2, então você também poderia ver que o número é menor, mas a gente pode, então, partir desse princípio, que a gente não conhece, essa propriedade, e tentar fazer simplesmente a comparação entre esses termos, tudo bem? Então vamos lá. Se o MMC entre números consecutivos, entre números relativamente primos, tem 280, para a gente saber como transformar essas frações em frações equivalentes, né, com o mesmo denominador, a gente pensa o seguinte: quando você tem o denominador 7, se ele foi feito o produto por 5 e por 8 para que chegasse ao MMC, então você precisa multiplicar essa fração no denominador e no numerador pelo mesmo valor que faria o produto chegar a 280. Então, por exemplo, eu descarto 7. 5 vezes 8 dá 40. Então eu pego essa fração, 3 sobre 7, e multiplico por 40 no numerador e por 40 no denominador. Beleza? Se você for ver, o resultado aqui vai ser 3 vezes 40, 120, e 7 vezes 40, que vai ser 280. Beleza? Tem agora uma fração que tem o denominador 280. Tudo bem? Agora a gente vai pensar na próxima, 4 sobre 5. Se o 5 já está fazendo parte aqui de baixo, o que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa pegar o produto de 7 vezes 8, certo? Porque ele vai formar a próxima fração equivalente. Vai ser essa a equivalência que eu vou aplicar ao denominador e ao numerador para que chegue a um denominador 280, tudo bem? Então aqui vai ser 7 vezes 8, 56, e multiplico o denominador e o numerador. Então aqui a gente vai ter 4 quintos, que multiplica 56, e aqui também 56, certo? Essa equivalência se torna, essa multiplicação se torna mais simples, né? Porque essa daqui a gente já sabe que dá 280, já que os denominadores serão iguais. E em cima temos que 4 vezes 6 é 24, né? Vindo para casa da dezena 2, 4 vezes 5, 20, vezes, com mais 2, 22, 224. Então, aí eu já sei que 120, né, é menor do que 224. Quando a gente faz essa associação, a gente volta para o primeiro caso, onde os denominadores são iguais. Então, quanto maior for o numerador,
maior vai ser a sua fração, certo? Então 224 é maior que 120, então 4/5 é maior que 3/7. E para finalizar, a gente agora tem 7/8, né? Se o denominador é 8, então a gente pode fazer aqui uma cisão, né? Então quem vai multiplicar o numerador e o denominador? É o produto de 5 vezes 7. O produto de 5 vezes 7 é 35. Então eu vou fazer 7 sobre 8 vezes 35 sobre 35. Certo? Aqui a gente já sabe que isso vai dar 280, né? E aqui em cima a gente tem que 7 vezes 5 é 35. Então 3 aqui. E eu tenho aqui 7 vezes 3, 21, com mais 3, 24, 245. Então já posso ver que se eu tenho na verdade, essas três frações que são equivalentes às primeiras que eu tomei, né? Eu posso afirmar então que a maior entre as três frações é aquela que tem o maior numerador, já que os denominadores agora são iguais. Então eu posso afirmar com certeza que 3/7 é menor do que 4/5, que é menor do que 7/8. Se você tem um grau de percepção, não tem problema algum, você não está cometendo nenhum erro, tá? Caso suscite alguma dúvida, você pode se valer desse método, porque ele também vai te dar a resposta correta. Tudo bem? E aí, para finalizar, cabe uma dúvida, né? Muita gente fica com essa sensação de que se o denominador é maior, o número representado com a fração vai ser maior, tá? Então, é uma pergunta simples. Pausa o vídeo, lê essa partezinha e aí você me diz qual que você acha que é a resposta. Eu tenho um segmento de reta, né? Na verdade tem uma reta aqui, onde eu marquei os pontos 0, 1, 2, e aí eu tenho 3 pontos, ponto A, ponto B e ponto C. E aí eu te pergunto qual é a letra que corresponde a 1/3, certo? Muita gente pensa que 1/3, pelo denominador ser 3, ele vai ser o ponto C, né? Que se você pensa que o A está na metade entre 0 e 1. Só que se você tem numerador 1 para 1/3 e numerador 1 para 1 sobre 2, ou seja, meio, você cai no segundo caso. Se os numeradores são iguais, então quanto menor for o seu denominador, maior é a sua fração. Logo, o 3 é maior do que o 2. Então, 1/3 tem que anteceder a 1/2. Logo, né, se a gente pensa que A ocupa a posição da metade, ou seja, se daqui até aqui vale um valor K, e daqui até aqui também vale um valor K qualquer, então a gente sabe que o A representa a metade. Pensando nisso, o B é o ponto representado nesse segmento que está anterior ao A. Então, se você pensa no C, o C poderia ser, né, você não está garantindo aqui com medidas que ele seja, mas ele está representando. Então, para uma representação, a gente pode mostrar dessa forma. Então, o B é quem representa melhor, nessas circunstâncias, o valor 1/3. Então, nesse caso, a gente teria ali o B sendo igual a 1/3. Beleza, galera? Então é isso. Tá? Essa é a segunda parte do nosso conteúdo de frações. A partir da próxima aula, nós vamos começar a falar das operações entre frações. Tá? Na próxima aula, vamos falar sobre adição e subtração. E na aula seguinte, multiplicação e divisão. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Caso tenham curtido, deixe seu joinha aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E também, se você está gostando bastante do trabalho, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso à informação. Tudo bem? Então, muito obrigado, galera. Um abraço. Tchau, tchau.